Olá, estamos de volta então com a mitologia. Este é o 9º encontro de uma série de 10. Meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista formada pela SBPI e analista junguiana. Os mitos, né? Os mitos revelam verdades profundas sobre a natureza humana. Eles contam as nossas histórias de forma diferente para cada um, mas trazem, através dos arquétipos, né, principalmente dos símbolos, esse mito que a gente vive. Né? Os símbolos mostram em que movimento nós estamos, então, dentro desse mito. E é difícil a pessoa se reconhecer dentro de um mito mesmo, porque ela carrega não só aquela história, mas um complexo de histórias que atuam se interligando, assim como as deusas que nós vimos nos últimos encontros. As mulheres e tantos homens também, porque os homens têm o seu lado feminino, que está guardado, tem um pouquinho de cada deusa, né? Um pouquinho das suas atitudes, dos seus sonhos, okay? E tem uma que se acentua mais, que mostra mais. Assim como para os homens, tem um Deus que se mostra mais, que se acentua mais. Como esse arquétipo, esse modelo, então, não se manifesta no vazio, ele precisa do símbolo para que a gente o reconheça. Mesmo que inconscientemente, mas que a gente reconheça isso, essa história que está vindo. É colocado na nossa frente uma série de coincidências significativas que a gente fala, nossa, está acontecendo tudo isso comigo? São símbolos, parece que é tudo a mesma coisa, alguma coisa está querendo me dizer. Né? É assim que a gente pensa em relação às situações que vão acontecendo, dessas coincidências. Nós vamos falar um pouco de Narciso e Eco. Vamos começando por Narciso. Narciso é uma pessoa que nasceu da relação, uma relação, vamos dizer assim, estúpida, entre Liríope e Céfiso. Né? Céfiso é o deus do rio e Liríope é uma ninfa muito bonita. Então, a Liríope é estuprada por Céfiso. E desse estupro nasce Narciso. A mulher, ela pode ser estuprada fisicamente ou emocionalmente, assim como o homem, né? O físico, nós sabemos o que é. O emocional pode ser de qualquer ordem. Uma chantagem, por exemplo, é um estupro emocional. Né? Se você se permite ser violentada desta maneira, vamos colocar assim, uma mulher que está numa relação e ela aceita essa relação a contragosto. Ela está sendo estuprada, ela está sendo violentada. Ela não se posiciona diante de diversas situações, que não cabe aqui colocar, mas sempre há uma saída. Okay? Bom, e dessa relação, então, nasce esse estupro, então já marca toda a história que nós vamos contar aqui. E nasce Narciso. Quando Narciso nasce, a mãe olha para ele e fala, nossa, como meu filho é lindo. Que beleza que ele tem. E ela se encanta pelo filho de ver aquela criança tão maravilhosa e fica com medo. E agora? Né? O que vai acontecer desse meu filho daqui para frente com essa beleza toda? E ela vai até o Tiresias para
se consultar com ele. Os oráculos tinham um grande poder nessa época, né? As pessoas sempre recorriam a eles para que lhes dessem um caminho, para que eles fizessem alguma coisa. E o diálogo deles é assim, ela fala: será que uma beleza dessas não irá trazer algum problema futuro para ele? Será que isso não vai acarretar alguma dificuldade maior? E Tirésias responde, desde que ele não se veja, se ele não se olhar, ele chegará à velhice. Complicado isso, né? Se ele não se ver, ele vai chegar à velhice. Bom, se nós falarmos primeiro em causalidade, em sincronicidade, o que é causal, né? O que é causalidade? É aquilo que você pode estabelecer. Então, eu tenho uma situação onde eu sei que se eu fizer um movimento naquela situação, vai gerar o produto Y, né? Se eu colocar muito sal na comida, a comida vai ficar salgada. Eu sei disso. Isso é uma causalidade, né? É uma relação causa e efeito. Eu coloco mais sal e eu sei que vai ficar bem salgado, né? A sincronicidade não. A sincronicidade não se explica. A sincronicidade, o inconsciente coloca na nossa frente uma série de situações que eu estou disponível a enxergar. Eu vejo a semelhança, a coincidência entre aqueles pontos, e aí eu recebo isso, eu transcendo isso, né? Eu começo a pensar por quê? Eu começo a refletir sobre isso, né? O Jung sonhou com um pássaro, e eu não me lembro qual que era o pássaro, mas ele sonhou com um pássaro, aí ele chega no ateliê dele, lá no consultório dele, e pinta esse pássaro. O Jung era muito ligado às artes, né? Ele fazia estatueta, pintava e tal. E ele pinta esse pássaro no ateliê dele. Dias depois, tinha um pássaro morto no lago em frente à casa dele. Um pássaro igualzinho ao que ele havia sonhado, ao que ele havia pintado, mas que naquela região não era comum, né? Ele nunca tinha visto um pássaro daqueles naquela região. Então, uma coincidência, né? Uma sincronicidade. O que quis dizer isso, a gente teria que ficar aqui falando mais tempo, mas é muito interessante. Bom, esse ver e se conhecer, que é o tema, então, central dessa história de Narciso e Eco, né? Na Grécia, uma pessoa que não conseguia se ver, se conhecer, era uma pessoa que não se enquadrava no conceito filosófico, no conceito de vida dos gregos. Ele precisava, como tem na inscrição no Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, a pessoa que não se conhece, que não entra em direção à individuação, a se tornar um indivíduo, não faz parte do clube, vamos colocar assim, né? Daquela sociedade. Então já começa, já é uma marca, já começa aí a história. Então, havia no Olimpo uma bela e falante ninfa chamada Eco. Um dia ela usou seu dom para bater um papo com a Hera, né, com a deusa Hera. Enquanto isso, Zeus, aproveitando isso, foi fecundar outras mulheres, outras deusas. Quando Hera descobriu esse truque, ela lançou uma maldição, se encheu de ciúmes, né? E lembre-se, Hera não agia contra o marido, ela agia contra as pessoas que estavam ligadas à traição, vamos colocar assim. E Eco foi lá distrair Hera. Zeus aproveitou dessa situação para ele ir lá com as outras mulheres. Então, quem é que pagou a história aí? Foi Eco, né? Então, Eco foi expulsa do Olimpo, e daí, então, ela não podia mais falar aquilo que ela pensasse, ela não podia mais se expressar. Ela só poderia repetir
o último som que ela escutasse. Né? Pensem vocês num lugar onde vocês falam e soa, aí a sua voz volta só na última palavrinha ou nas duas últimas palavras que vocês soltaram. Era eco fazendo isso. E aí, eco... Mas o que a gente pode pensar em termos de eco, existe então esse repetir, e ela então ela passa a repetir só a última palavra do que ela escuta. Mas nós podemos pensar que repetir tem duas maneiras de se ver. Temos o repetir, que é de uma forma criativa, por exemplo, uma criança quando pede para a mãe ou para alguém contar a história várias e várias e várias vezes. Existe uma razão inconsciente para ele pedir isso. O que ele faz aí? Ele precisa recepcionar essa história e se ver dentro da história. Quem é ele dentro da história? Com quem que ele se identifica? Então ele pede para contar, ou ela, essa criança, pede para contar várias vezes até ela assimilar quem ela é naquela história. Depois que ela assimila, isso ela não percebe, mas depois que ela assimila, ela fica tranquila. Então, quem teve criança por perto sabe como é que é o negócio, né? Você repete um monte de vezes, você está enjoada, e se você mudar uma vírgula, uma palavra da história, a criança sabe. E ela diz, isso está errado, você não está falando certo. A história não foi bem assim. Você não pode esquecer. Isso acontece que os adultos já passaram por essa fase, então eles já reduzem a história, né? A criança não, você tem que contar detalhe por detalhe. É natural e é saudável para a criança, elas precisam se descobrir na história, né? Essa é uma repetição saudável. Uma outra repetição saudável é, por exemplo, a reza, o mantra, as ladainhas. De alguma forma, isso vai fazer um trabalho no inconsciente da pessoa, mesmo que ela ainda não se dê por conta disso, né? Tem muitas pessoas que rezam, até chega uma hora e falam, nossa, eu rezei, a minha novena deu certo. É que a novena, o fato de rezar sempre a mesma coisa, fez um trabalho interno que foi modificando a pessoa. E ela não se dá conta que não é o além que fez isso, foi ela. Foi ela se modificando por dentro, né? E existe a repetição que não é saudável, que é negativa. É a repetição daquela que você faz você tem uma atitude e você repete aquela atitude várias vezes, e você sempre acaba mal na história. Vamos dizer, a pessoa, sei lá, procura um emprego e 3 meses depois sai do emprego. Ou por ser despedida, ou porque pediu a conta, ou porque não gostou. Ela encontra alguma coisa ali que ela não gosta. E aí ela sai. E aí vai de novo, e vai de novo. Poxa, por que isso sempre acontece comigo? Né? Mas o que é? Estão sendo injustos comigo. Esta é uma repetição não satisfatória, uma repetição negativa. Por quê? Não é o que os outros fazem comigo, é o que eu estou fazendo comigo. É refletir por que é que eu chego em todos os empregos e acontece isso comigo. Qual é o problema que eu preciso entender? É refletir sobre isso, entender as sincronicidades, os símbolos que vêm em torno e entender qual é o problema comigo. É elaborar, refletir. O que muitas pessoas não fazem, elas entram na lamentação e na repetição, lamentação e repetição. E aí, esse repetir é extremamente negativo, não é? Então. A eco, então, por não poder colocar a sua forma de pensar, o que ela está pensando, ela não tem expressão. Ela é uma pessoa que quer muito ter esse narciso, né? Desculpa. Ela quer muito falar, mas ela não consegue. E aí,
expulsa do Olimpo, ela vai para uma floresta. Chega lá naquela floresta, dá de cara com quem? Com Narciso, aquele belo rapaz, aquele que todo mundo estava admirando, que estava sendo sensacional, e ela se apaixona por ele. Mas ela não pode se expressar. Como que ela faz? E ela fica atrás dele, andando atrás dele, ele não estou nem aí com você. Né? Ele não dá a mínima para ela. Okay? Ele está lá preocupado com os amigos dele, ele está lá na floresta preocupado com os amigos dele, com o clube do Bolinha, e não quer saber dela. Né? E ela, floresta significa a adolescência. É a hora de deixar de ser criança para ser adulto, entrar na vida adulta, entrar na pulsão sexual. E é nesse cenário que começa então a história dos dois. Né? Aí o que acontece? Existe uma expressão que é literalizar e simbolizar. Toda vez que se literaliza alguma coisa, como no caso aí dessa pessoa que então vai para o emprego, perde o emprego, volta a pegar outro, e assim vai. Se ela olha para aquilo com olhos de quem está literalizando, eu vou trabalhar e já vou perder o emprego. Ela já vai assim. Né? Espero que esse dê certo, mas passa 2, 3 dias eu vou perder o emprego. Ela literaliza. Ela não transcende, ela não simboliza isso. O que é que esse perder o emprego de tanto em tanto tempo está significando para mim. Né? Esse é um símbolo de que ela não está imatura, ou que ela está procurando alguma coisa que não é o que é legal para ela, que ela pode ter uma relação dentro do trabalho que é uma relação onde ela é muito infantil. Sei, alguma coisa ela tem que entender nessa relação. E depender como ela foi criada, depender da maneira como ela, quais são as representações dela, né? E aí, se ela tentar entender qual o problema dela em relação a tudo isso, ela está, de alguma forma, ela está simbolizando, ela está entendendo essa simbolização que está tendo ali. E não literalizando, porque não gostam de mim, é sempre assim, não gostam de mim. É porque eu sou feia. Né? É porque eu não sei falar. Então fica viajando numa coisa que não é. Né? Fica levando para o concreto. Agora você fala, peraí, o que é isso aqui? O que é que está faltando em mim? Por que eu não consigo? E começa a fazer as conexões. Ela está elaborando. Tá? Então, quando ela entra nessa questão da simbolização e que ela começa a entender que não é um literal, ela passa a transcender isso. Ela transcende esse literal, ela transcende o concreto. Quando ela faz isso, ela encontra as respostas. Pode não ser de pronto, de imediato, mas ela vai encontrar, porque vai vir outros símbolos, outras falas. O símbolo pode ser um objeto, uma situação, pode ser até o silêncio. O silêncio também é um símbolo. Né? Então, basta que a pessoa entenda isso que está na volta dela e se perceba. Se note diante de tudo isso. Sinta. Ok? Muito bem. Então, estão lá na floresta os dois, ele com o grupinho de amigo deles e ela lá atrás dele, para lá, para cá. De longe, né? Olhando de longe. E tem uma hora que ele se separa do grupo de amigos. E vamos pensar, então, na nossa adolescência. Normalmente as meninas ficam no clube das Luluzinhas e os meninos no clube dos Bolinha. Mas tem uma hora que um olha para o outro e fala, nossa, e chama atenção, é o momento da floresta, está acontecendo. Então eles saem dos clubes e vão se descobrir. E aí vai ter atração, vai ter o interesse um pelo outro, uma série de coisas. E aquele clube fica meio que de lado, já não interessa mais, só interessa agora os dois.
Não é assim que funciona? E é a mesma coisa que está acontecendo aqui na nossa história. Então, ele está sozinho e ela se aproxima dele e eles têm o seguinte diálogo. É um diálogo, ao mesmo tempo um diálogo e uma ausência de diálogo, porque ela só repete as últimas palavras. Fica uma coisa assim, ela entende o que está sendo literal para ela. Né? Então, vamos lá. O Narciso diz assim, aqui não há ninguém? Ela diz, há alguém. Vem. Vem. Por que foges de mim? Por que foges de mim? Vem para junto de mim, unamo-nos. Unamo-nos? Afasta-te de mim. Nada de abraços, prefiro morrer. Não me entrego a ti. Me entrego a ti. Então, ela só entende o final da conversa. Então, ela está entendendo que ele a quer. Né? Só que não é bem isso. Ele não quer, ele não sabe o que é amar, ele não sabe o que se interessar por uma pessoa. Porque ele não se conhece. Né? E se ele não se conhece, ele também não sabe o que é conhecer uma outra pessoa. Então, existe um desentendimento, uma grande dificuldade nesse relacionamento. Esses são os desencontros nos casos amorosos, né? Que uma pessoa faz de um jeito e a outra entende totalmente diferente. E vai literalizando. E a coisa não dá certo, porque não falam a mesma língua. Não veem as coisas do mesmo jeito. Né? Também não esclarecem. Fica só no será que... E o caso de Narciso e Eco é exatamente isso. Né? É uma ausência de diálogo de fato. Não existe diálogo, ali existe repetição. Quando Narciso, então, rejeita a Eco, ele rejeita a possibilidade de ser erotizado. Que aquela erotização, aquele eros lá de Afrodite, que nós falamos no nosso encontro passado, ele perde essa possibilidade de conhecer o que é ser inspirado, o que é ir para frente, o que é se conhecer. Ele perde isso. Eco poderia proporcionar, porque Eco se preocupa com o outro, ela se doa demais ao outro, ela não se olha, ela vê o outro, e ele só vê a si. Então não há relacionamento aí. E ele se sente extremamente onipotente e autossuficiente, né? O bam. Mas sempre tem alguém que vai cutucar, vai fazer alguma coisa. E Nêmesis, que é a deusa da justiça, e ele já tinha apontado isso com outras menininhas, né? Outras ninfas, de alguma maneira. Ela atende as reclamações das ninfas, dizendo que ele devia ser punido, ele tinha que enxergar isso de alguma maneira. Então, Nêmesis lança uma maldição para Narciso, dizendo que ele ame por sua vez e não possa possuir o objeto amado. Então, que agora inverta a posição, que ele ame muito algo que ele não possa possuir de jeito nenhum, não é? Então, ele vai para o lago e, de repente, se depara com a água, um espelho, e vê sua imagem refletida nessa água. E se apaixona perdidamente por ele mesmo. Ao tocar essa água, ao ir de encontro a essa água, pegar o objeto amado, ele não consegue, a água se desmancha, ele não consegue chegar até esse objeto amado. Então, ele se sente tão mal que ele começa a se mutilar, ele começa a se machucar, a ponto de enfrentar uma hemorragia e morrer. Né? Vamos pensar no ser humano, nas relações de hoje em dia. Quantas pessoas que são amadas por outras pessoas e quando
não amam, não querem essa pessoa, são onipotentes, autossuficientes, se deparam numa outra situação de querer uma outra pessoa e não podem ter, porque a outra pessoa não está nem aí também. Né? Colocando então essa onipotência, essa autossuficiência a nível zero. Normalmente essas pessoas vão para o alcoolismo, para a droga, para qualquer atitude agressiva ao seu próprio corpo, porque não aceitam, a vida perde o sentido, não tem mais sentido. Não é assim que acontece? Essa dificuldade, então, essa incapacidade de autoconhecimento, essa incapacidade de amar, de vivenciar isso, é percebida, a gente pode perceber isso através do sonho. Né? Como é que a gente percebe isso no sonho? A gente percebe quando a gente sonha que não consegue andar, que a gente está em algum lugar onde a nossa passagem vai ser obstruída, né? Ou foi obstruída, uma ponte que caiu na nossa frente, alguma coisa que impede que a gente faça alguma coisa no sonho, né? Isso são movimentos da nossa incapacidade de se autoconhecer. Pode ser incapacidade de amar também, né? Não deixando você ir. Você não consegue. O sonho mostra como você está internamente. Então, você não está andando. Você precisa ir. Né? E aí vem as grandes frustrações. Né? A pessoa fica extremamente frustrada. Tal. E a pessoa, um ego maduro, o que se diz é que o ego maduro é aquela pessoa que sabe lidar com as frustrações, sabe entender, simbolizar, transcender, chegar a uma reflexão, a um entendimento do que está acontecendo. É o que não acontece aqui com o Narciso. Ele não consegue, então por isso ele se mutila, ele se destrói. É preferível se destruir do que passar pela questão de se entender. Se entender não é fácil, é dolorido também, porque vai se descobrir coisas que não era permitido, não é permitido, né? Muito bem. Mas o que acontece? Num quadro pintado por Salvador Dalí, mostra lá a relação Narciso-Eco, os dois feitos em pedra. Né? Narciso, na sua onipotência, na sua autossuficiência, no seu narcisismo, vamos colocar assim, ele se destrói. Por quê? Porque se ele tivesse aceitado esse eros que Eco oferecia, ele poderia, então, se conhecer de verdade, se entender e poderia doar ao outro, dar ao outro, enxergar o outro, se colocar no lugar do outro, ter empatia. Então, como ele não consegue, ele vira pedra. Eco, por sua vez, vira pedra também. Por quê? Ela se dá para o outro, ela quer o outro, mas ela não se dá a si mesma. Né? Ela precisava aprender a ver o outro dentro de si. Que ela também tinha que ter uma certa postura, um posicionamento diante dela mesma. Né? Que ela era um ser que podia crescer também. Né? Ela tem uma expressão magnífica, que é se doar para o outro, mas ela deixa de doar para si mesma, para si própria, em função dessa paixão. Então ela entra numa obsessão, ok? E por causa disso, ela também vira pedra. Se eles tivessem conseguido simbolizar isso tudo, entender qual era a proposta então das suas frustrações, eles teriam amplificado espiritualmente a consciência, né? Eles teriam se inspirado, ido para frente, dado mais um passo, né? E aí, como eles não conseguiram, viraram pedra. Eles poderiam ter ido para a autorrealização aí. E o que acontece é o seguinte: por que então esse mito fica marcado já no nascimento de Narciso? A criança,
quando ela nasce, quando ela é criança, ela se identifica com os pais, pai ou a mãe, mas ela se identifica também com a relação dos pais. Se eles tiverem uma relação saudável, amorosa, tal, provavelmente o filho vai desejar a mesma coisa. Vai saber que ele pode ter uma relação saudável, amorosa, com tudo de bom. Se eles tiverem uns pais com uma relação conflituosa, provavelmente esse menino vai, ou essa menina vai enxergar uma relação onde ela só vai perceber conflitos, né? E ela é ensinada, percebe as coisas. Então, ela vai receber isso como representação e, ao longo da sua vida, vai se comportar, mesmo que racionalmente ela acha que não é bem assim, ela, por dentro, né, energeticamente, ou espiritualmente, ou psiquicamente, vai estar passando essa situação que ela viveu lá, essa identificação que ela fez lá. Né? E o que aconteceu no nosso caso do Narciso é que a mãe foi estuprada pelo pai, já é uma situação bastante desconfortante, então o filho pode ter se identificado com esse estupro, com essa violência, e ele se violenta na hora da morte, que ele se mutila todo. Né? E interessante que ele se mutila na frente do rio, né? Diante do rio, diante do pai. Ok. Muito bem. Então, se os dois tivessem olhado um pouquinho mais um para o outro, a história poderia ser bem diferente. Os mitos sempre parecem trágicos, né? Mas a gente sempre são as coisas da vida. Não tem como você colocar finais felizes o tempo todo. É o dia a dia, né? Sempre, por mais felizes que estejam duas pessoas num relacionamento, sempre tem seus momentos de baixa e que precisa ser levantado, né? O tempo todo, vamos dizer assim, tudo maravilha, tudo certinho. Tem que ter esses momentos de baixa. E os mitos mostram isso com uma potência maior, que é para a pessoa abrir o olho. Né, se enxergar. Na verdade, se Narciso tivesse olhado para essa água e tivesse percebido o quanto isso era místico, o quanto ele poderia olhar para a água, se ver, se questionar, né, trazer isso para si e não para a coisa concreta, a imagem que estava ali na água, ele poderia ter ganho assim muito em termos de aprendizado, mas ele quis literalizar, ele quis deixar no concreto, e deixou no concreto, acabou se perdendo esse momento maravilhoso que poderia ser para ele. Assim, as pessoas, no caso de eco, né, então de repetir, e também tem uma outra maneira da gente ver isso, por exemplo, você está num diálogo com uma pessoa, aí você está lá, você está contando um caso para a pessoa, o que aconteceu com você? E a outra pessoa repete aquilo que você falou. Nesse momento, quando a gente está contando um caso, a gente não se ouve, a gente está falando. Não é? A gente vai falando. Parece que há alguma coisa fora da gente, vai falando. Mas a outra pessoa que está nos ouvindo está atenta ao que nós estamos falando. Então, se ela repetir alguma coisa que você falou, aí você ouve. Aí você presta atenção. É o contrário. Não é? E isso é muito saudável se a pessoa perceber isso. Então, não é tão ruim assim, que de repente que a relação social é muito importante. A relação com as outras pessoas é muito importante para você poder se ouvir através do outro. Né? Você se vê através do outro também. Isso vai ser no nosso próximo encontro, quando eu falar de Hades. Vai ser bonito. Muito bem. Então,
E Lacan coloca isso como espelho. Ele fala mais ou menos a questão se identificar com o pai, com a mãe, com a situação. Ele coloca isso em 3 tempos, que é mais ou menos isso que eu coloquei aqui. Bom, eu vou dar uma rápida passagem nos deuses, alguns deuses, e eu vou deixar para o próximo encontro Hades. Hades é um mito que particularmente acho muito bonito. Ele tem muita ligação com Perséfone, claro, e ele era a esposa dele, né? E ele, vamos dizer assim, que ao ler e entender e recepcionar esse mito, ele mostra o quanto é importante a pessoa se aprofundar nos seus sentimentos. Mas isso fica para o próximo. Vamos agora falar um pouquinho, uma rápida passagem aqui pelos outros deuses. Bom, Zeus. Quem é Zeus? Como que a gente identifica um Zeus? É uma pessoa ambiciosa. Ele tem o território é só dele. Ele manda, ele faz e acontece. Ele é uma pessoa que o que ele quer, ele consegue. E se ele não conseguir, ele simplesmente passa uma borracha em cima e vai para outra coisa. Mas, de alguma maneira, ele vai fazer essa situação que aconteceu se redimir diante dele. Né? Ele não perdoa. Ele faz a pessoa, ele arma uma situação onde a pessoa vai vir para ele de alguma maneira e vai se redimir, de algum jeito. Para ele, a sua casa e a empresa são os lugares sagrados. Para ele ter uma esposa, ele vai querer que a esposa tome conta da casa perfeitamente. A esposa tem que ser aquela mulher que vai deixar tudo a casa funcionando perfeitamente para ele. Ele tem que chegar e se sentir como se ele tivesse cuidado. Porque ele é uma pessoa bastante detalhista em termos das coisas. Ele quer as coisas muito bem colocadas, muito bem organizadas, né? O Zeus é muito observador, ele tem foco, ele tem alvo, né? Ele não está para perder. Ele é muito racional. Né? O grande problema dele é não tratar os sentimentos, porque ele fica só no racional. Ele não tem dó nem piedade se ele precisar, por exemplo, despedir um funcionário. Se ele for um chefe de setor e ele vê que aquele funcionário não está sendo funcional, ele não tem dúvidas, ele simplesmente dispensa o funcionário. Ele não vai se preocupar se tem família, se não tem família, se foi um momento do funcionário. Não, ele vai dispensar o funcionário, ponto final. Acabou. Para ele, não está funcionando lá dentro. E isso é não só na empresa, não, dentro de casa também, com relação à família, ele dá os cortes e acabou a conversa. Ele normalmente faz alianças matrimoniais, que é aquela coisa, ele precisa de uma esposa, mas uma esposa que condiga com a atitude dele, né? E normalmente ele não é bem essa esposa que ele vai pegar. Ele acha que está tendo uma esposa dessa e no fim ele está tendo o oposto dele, que é a mulher cheia de sentimentos e, né, toda. E normalmente ele faz casamentos por interesses, ou sociais, ou familiares, de alguma maneira vai pintar um interesse aí para ele fazer esse casamento. Só que ele tem assim, ele pode fazer de tudo para conquistar alguma coisa, e ele faz, ele luta para conquistar, apesar que ele tem uma facilidade muito grande de ver alguma situação e já saber que ali vai acontecer isso, aquilo. Mas
Só que, às vezes, ele conquista e aquilo já perde o significado para ele. Ele perde o interesse, ele já parte para outro. São pessoas, por exemplo, que compram 10 casas, 10 carros, pessoas que compram, por exemplo, uma joia atrás da outra, sei lá, coisas assim, vai adquirindo, vai adquirindo. Ah, gostei, comprou, perdi interesse, pus do lado, fui para outro. Perdi interesse, fui para o lado. E vai adquirindo um patrimônio, vai se estufando, né, de coisas. E depois não consegue se livrar disso, porque vai enchendo o pacote e fica ali. E os filhos, para ele é bastante autoritário, então os filhos têm que obedecer. Mas os filhos também têm que preservar tudo aquilo que ele construiu. É um patrimônio, não pode destruir aquilo que ele fez. E os filhos, por ser patrimônio deles, também tem que ser motivo de orgulho. Olha a situação que esse Zeus coloca a família, as coisas, tá? A coisa tem que ser perfeita. Mas ele é justo também, né? Não podemos dizer que ele não seja justo. E ele quer definir com quem os filhos vão casar, qual vai ser a carreira do filho, sabe? Ele que diz tudo que tem que ser feito. Ninguém tem atitude por si própria com ele, né? Ele é o bambambam. Ele é que sabe tudo. Então, ele tem uma dificuldade bastante grande de lidar com o lado emocional. Ele é muito cerebral, então ele é muito racional. Para ele é tudo muito concreto, né? Ele não consegue estabelecer vínculos verdadeiros porque ele consegue e larga, pega outro. Consegue, larga, pega outro. Então, ele não estabelece esses vínculos realmente. É muito difícil para eles. Eles são sempre com o ego bastante inflado. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Eles não conseguem se descontrair, não tem a questão do prazer, de repente, estar num lugar e saborear algo de verdade, esquecer todo o resto e saborear aquilo como algo conquistado, algo prazeroso. Não. Conquistou, passa para lá, né? Então, o que eles precisam, esses homens? Eles têm que desenvolver esse lado feminino, essa deusa que está aí do outro lado, escondida aí, que precisa vir para fora. Ele tem que colocar esses sentimentos para fora. Ele tem que aprender a lidar com isso, não rejeitá-los, né? A emoção, para poder ganhar esse prazer, para ganhar essa descontração, para poder ser mais humano, né? Não ser Deus, o Deus Zeus, né? Ele tem que aprender a ser mais humilde, né? A enxergar o que o coração está pedindo, e assim vai. Seu irmão, Poseidon, é o aventureiro. Então, é o deus dos oceanos, dos cavalos, dos terremotos, é o aventureiro, como é que fala? É a pessoa assim, que tem uma criatividade intensa, as emoções são intensas, ele é o deus do terremoto. Imagina, gente, ele sente. Lá no conto que eu falei no outro encontro da Afrodite, Poseidon olha para Afrodite e sente o corpo tremer, como se fosse um terremoto, quando vê a mulher. A emoção vem com tudo, vem a toda, né? Ele parece tranquilo, parece que não vai acontecer nada, mas ele é um vulcão, né? E por ele ser quieto, e por ter esse vulcão dentro dele, é uma pessoa que guarda muitos ressentimentos, ele reprime muitas raivas, né? Ele pode ser bastante... ele pode mergulhar demais nesses sentimentos, nessas emoções, e aí cultivar todo esse ressentimento, trazer tudo isso para fora, ou então ficar culpando a pessoa por algo que ela nem sabe o que é,
Às vezes é uma bobagem, está lá, aquilo cresceu tanto, virou um terremoto, virou um furacão, né? Essas pessoas normalmente são poetas, são escritores, são músicos, são compositores, né? Elas colocam tudo aquilo que está dentro delas, elas põem ali nessa obra de arte, né? Elas vão trazendo tudo isso. É uma pessoa assim, Zeus é irmão dele, Zeus tem o poder. Ele também busca o poder, né? Ele busca o poder e quer ser respeitado, a qualquer custo. E ele não se mostra bom perdedor, não. Ele é bastante... quando perdedor, ele vai se isolar e vai curtir esse ressentimento, essa raiva, e vai ficar lá se remoendo. Eles são homens que podem se tornar promíscuos e psicopatas. Porque eles podem abordar qualquer mulher. Não tem idade, nem, sabe? Eles não estão nem preocupados com isso. Interessa atender essa explosão que eles têm aí dentro para sair. Não é um bom pai, não, porque ele pode ser muito rancoroso, violento e abusivo. Imagina, gente, Deus do mar. E vamos pensar o que é mar. Mar é água, mar é útero, mar é sentimento, né? Então aí, imagina um furacão, imagina um terremoto, aquilo explodindo tudo. Imagina o cavalo, que é fertilidade, que é liberdade. Junta tudo isso num pacote. O que vai dar? Né? Vai dar um raivoso, violento, abusivo, uma pessoa que não sabe esperar, não raciocina, só percebe a própria realidade, né? Só tem instinto. Ele tem que atender o instinto dele. E com ele é tudo olho no olho, olho por olho, dente por dente. Não tem essa história de não, bonzinho. Ele não é bonzinho, não. E ele fica, se ele não consegue de pronto, ele pode ser bastante obsessivo na sua vingança, né? Ele vai perseguir mesmo. E o que ele precisa para crescer? Ele precisa aprender a se expressar através do trabalho. Ele precisa usar essa sensibilidade toda que ele tem, que está acentuada demais, controlar isso, usar essa sensibilidade para levar alguma coisa para fora, como poeta, por exemplo. Ele tem que aprender a desenvolver relações de amizades, usar sua criatividade nessas relações. Ele precisa aprender a dominar dominar essa imposição que ele faz à vontade dele. Ele precisa entender e aplicar e trabalhar a empatia. Saber que o outro também tem necessidades, que o outro também tem dores, que também tem erros. Não é só ele que sente, todo mundo sente. Menos ou mais, mas sente. Né? Porque ele é o Deus do terremoto, do mar, do furacão, disso, daquilo que só ele sente. Todo mundo sente. Agora nós temos o Hermes. O Hermes é o mensageiro dos deuses. É o leve trás. Né? Bom, Hermes é criativo. Tem uma facilidade para comunicação, é rápido, em ação, em pensamento. Só que ele não tem ética. Ele não para pensar o que ele está levando, o que ele está trazendo. Ele simplesmente vai. Né? É uma pessoa que pode desenvolver psicose, agressividade, por essa coisa de não ter ética. Para ele, tudo bem. Estou levando, trazendo.
Ele gosta de desafios, ele gosta de resolver impasses, ele é esperto, rápido, é um camaleão, né? Conforme a situação, ele se veste da forma da situação. Quer dizer, ele é um político, não é? Se a gente pode colocar assim. Então, ele pode ser um sociopata, ele pode enveredar para o caminho do roubo, ele é oportunista, é uma pessoa inteligente, ele inventa muita coisa. Ele é muito simpático, ele chama atenção para si. Mas é muito ansioso. Mas Hermes, veja, ele tem qualidades boas, criativo, comunicativo, né, rápido, esperto, consegue lidar com as situações, então ele é um camaleão. Então ele é um guia também. Mas é um guia, se a gente for pensar em termos psíquicos, ele é um guia entre o espírito, corpo e alma. Né? Se a gente for pensar em o espírito Olimpo, né? A alma vai ser então o Hades, que é o nosso próximo encontro, e a terra vai ser a matéria. Ele é um guia, porque em todas as situações Hermes está presente, levando e trazendo alguma coisa. Não é? Ele lá no conto da Afrodite, é ele que vai dizer para Hefestos que a esposa dele está traindo com Ares. Né? No conto de Perséfone, é ele que vai contar para a mãe Deméter que Hades raptou Perséfone. Né? Ele está sempre envolvido em todos os mitos. Ele é o guia. Se a gente entender esse lado positivo dele, que é essa criatividade, a rapidez, ser camaleão, ser comunicativo e outras qualidades boas que ele tem, a gente pode, se a gente integrar isso, né, receber o mito dele de uma forma saudável, a gente pode fazer a transição entre espírito, matéria e alma, né? É uma integração aí muito legal. Então, ele é uma ponte que liga esse pensamento racional de Zeus, por exemplo, as decisões do ego, que a gente pode colocar aí o Poseidon, vamos colocar, e o inconsciente coletivo, que é tudo. Certo? Então, ele permite uma transformação aí. Ele é a criança interior, ele é aquele que libera os insights. Mas a dificuldade desse Hermes é ele ser impulsivo demais e não ter falta de limites. Ele tem uma mulher em cada canto. Ele é superficial, né, porque ele só leva e traz, nada é profundo para ele é só um guia. Ele tem horror a compromissos e responsabilidades. E ele não tem nenhum grande desenvolvimento. O que ele precisa é impor respeito e admiração. É receber as atitudes negativas como limites. Ele precisa ser compreensivo. Ele precisa valorizar a situação dele, né? E das outras pessoas também. E nós vamos parando por aqui. Até o próximo encontro.